Amém? Então nossa função só é falar a palavra de Deus, avisar. Eu já estou avisada. Não, eu vou me santificar. Vou me santificar. Vou esperar em Deus, né? Vou esperar em Deus. Esse negócio de é pecado, é engano. Sai fora. É contra Deus, contra os princípios de Deus. Amém. Então é muito, é você e Deus. É você e Deus. Deus nos conhece. Deus, ele sonda o nosso coração. Amém. Ele penetra na nossa mente. Amém. Ele sabe o que a gente pensa. Né? Ele sabe o que a gente pensa. E para nós é triste saber que nós estamos morando num mundo, num sistema em que as coisas que desagrada o coração do Criador dos céus e da terra está aumentando, né? Está aumentando, está se multiplicando. Ele por multiplicar a iniquidade. A iniquidade nós observamos que está aumentando na terra. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Não é verdade? Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não podemos deixar o nosso marido por uma mulher que vem dizer, olha, eu estou gostando de ti, eu estou sentindo algo. Isso é o pecado. Isso é o pecado. Isso é iniquidade. Você tem que se arrepender, minha irmã. Você tem que se converter. Eu já evangelizei muitas lésbicas. Já evangelizei. E eu falei para ela o que eu falo aqui para este vídeo. Eu disse, isso aí, minha irmã, é desde os tempos de Adão e Eva. Isso aí, minha irmã, é por causa da queda de Adão e de Eva. Mas Deus te ama. Deus perdoa o teu pecado, o teu vício, né? Isso aí, minha irmã, isso aí é a natureza pecaminosa. Você já se envolveu com 300 mulheres, enfim, mas Deus perdoa teu pecado. Ah, não consigo me libertar. Você não se consegue, mas Deus, o Todo-Poderoso, o Deus da Bíblia Sagrada, Ele é poderoso para nos libertar, para quebrar grilhões, para quebrar o pecado. Só Ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Deus, só Jesus é que tira o pecado do nosso pecado. Nós somos sinceros com Deus. Sincero, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não foi só Adão e Eva que pecaram. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o segredo é que se nós confessarmos os nossos pecados, se nós confessarmos as nossas iniquidades diante do Deus da Bíblia, diante do Deus vivo, de um Deus misericordioso, de um Deus clemente, Ele é poderoso para nos perdoar os pecados e nos purificar e nos apresentar diante da sua presença como seres que nunca tiveram pecado.
que nunca tiveram cometido pecado nesta terra. Deus é poderoso para justificar-nos. Esse é o segredo do Evangelho, em que se um pecador, uma pecadora, ao ouvir o Evangelho de Deus e reconhecer que é pecador diante do Deus da Bíblia, diante do Deus Santo, e se arrepender verdadeiramente, Deus, Ele perdoa, Ele purifica, porque isso é o pecado. Isso é um pecado muito grande contra Deus. Contra Deus. Não é contra o homem. Cada um de nós vamos prestar conta do que nós pensamos, das nossas opiniões, dos nossos conceitos. Cada um de nós vamos prestar conta. Eu não vou jogar a minha responsabilidade na costa da minha mãe, na costa do meu pai, ou do pastor, não, ou do esposo, ou da minha amiga. Eu vou prestar conta diante de Deus. Eu prefiro agradar o coração de Deus e ser salva. Eu prefiro acreditar no que Deus fala a respeito da verdade. Jesus falou e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém verá o Pai senão por mim. Eu prefiro dar crédito ao que Jesus falou há 2000 anos, mais de 2000 anos atrás, com relação ao pecado. Ele diz que o salário do pecado é a morte. Ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele diz que se nós nos arrependermos de todo o nosso coração e nos convertermos ao Deus da Bíblia, Ele perdoa os nossos iniquidades, Ele perdoa os nossos pecados, joga no mar do esquecimento. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. E perseverar, porque eu quero ser salva. Eu quero habitar com este Deus. Amém. Olhar para mim e dizer: Deus me criou à sua imagem, à sua semelhança. Deus me deu vida. Deus me sustenta. Amém. E o verdadeiro amor de Deus. O verdadeiro amor de Deus pela sua criatura. A Bíblia diz que Deus amou a sua criatura. Deus amou a sua criatura de uma tal maneira que Ele enviou o seu único Filho para que toda criatura que ouve ao Evangelho e crê no sacrifício da cruz e crê no sacrifício de Jesus tenha os seus pecados perdoados. Tem que reconhecer. Eu sou uma pecadora. Eu sou uma pecadora diante de Deus. Mas eu creio que Jesus me perdoa. Eu creio que Jesus Cristo, Ele me perdoa os meus pecados. Amém. E Ele perdoa mesmo as nossas ofensas. Ele disse para aquela mulher: filha, perdoados estão os teus pecados. Veja, ela ia ser apedrejada. Ela tinha sido pega em adultério. E na lei dos judeus, na lei de Moisés, as tais que eram fragmenteadas no ato ali, eles encontraram aquela mulher, aquele homem no ato, e na lei era tão rigoroso, mas era tão rígido, que a punição para os adúlteros, para a mulher adúltera, no tempo antigo, no tempo de Moisés, era tirar o mal do meio deles através do apedrejamento. Era assim a punição. Era assim. Mas Jesus perdoou o pecado daquela mulher. Ele perdoou. Ele perdoou. Ele deu uma nova chance para aquela mulher. E ele disse: mulher, não peques mais.
Não adultera, porque o adultério é um pecado contra Deus, porque você está desrespeitando o seu cônjuge, o seu marido, desrespeitando aquela pessoa que lhe ama, que lhe respeita. Amém. Então, que Deus nos livre dessas quedas terríveis. Amém. Então, a idolatria e a depravação dos gentios. Em Romanos capítulo 1, versículo 18, fala da idolatria e a depravação dos gentios. Porque do céu se manifesta, diz a Bíblia, e não é eu, a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Porquanto que Deus, o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes de seus discursos desvaleceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de ave, de quadrúpede, de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrar o seu corpo contra si. Pois diz a Bíblia, e não é eu, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Queremos servir o Criador dos céus e da terra. Nós queremos andar com Deus, o Deus que fez esse céu, o Deus que fez esse ar. E servi-lo porque ele é um Deus que não mente, é um Deus fiel e vela pela sua palavra. E nós estaremos diante do trono dele. Ele vai dizer, eu te fiz uma mulher, eu te fiz uma fêmea, e te dei um mandamento, uma ordem. Lá na terra eu te dei a vida, eu te dei a respiração, eu te dei a saúde, eu te dei tudo para que tu me desse a glória, para que tu me desse a honra, para que tu me desse o teu coração, o teu amor, mas tu preferiu andar nos propósitos do teu coração. No engano, na ilusão tu não me deste a glória. O Deus da Bíblia, nós queremos servi-lo até morrer, até a eternidade. Pelo que também Deus entregou as concupiscências. Pelo que Deus os abandonou, diz a Bíblia, e não é eu, as paixões infames, porque até as suas mulheres, diz a Bíblia, e não é eu, elas mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nessas infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliável, diz a Bíblia, sem misericórdia, diz a Bíblia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam,
Não somente as fazem, diz a Bíblia, mas também consentem aos que fazem. Amém? Então nós pedimos de Deus, que Deus venha logo depressa. Maranata, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, porque nós não aguentamos mais. Amém? Louvado seja o nome do Senhor para toda a eternidade. Exaltado seja o Deus da Bíblia, o Deus da Bíblia Sagrada. Amém?